Você fica matutando dia após dia, minuto após minuto, se Deus tá feliz com você? Com as obras que você tá deixando aqui? Eu não diria que eu fico matutando, mas isso... Pergunta. É porque você falou uma coisa que me toca. Sim. Você falou assim, eu não vou conseguir dormir, eu não vou conseguir viver bem sabendo que eu poderia ter usado a minha voz, a minha mensagem para impactar mais pessoas. Eu tenho isso também. Eu tenho isso todo dia. Às vezes eu tenho a sensação que eu faço pouco. Você tem essa sensação? Total. Tá, então estamos alinhados no papo. Sem dúvida. E ainda bem que a gente tá alinhado nesse papo. A gente chega em muita gente, cara. Mas eu penso, mas tem muita gente que eu ainda não chego e eu preciso construir um caminho, uma ponte para chegar nessas pessoas que eu ainda não chego, porque é assim que Deus vai se alegrar comigo. Você tem essa conversa com você também? A tua zona de graça é essa. Por que você se preocupa com qual está sendo o destino final da sua voz? Porque você tem voz. Se a tua zona de graça fosse, talvez, sei lá, construção, você é um cara que constrói. Você constrói ecossistemas, você constrói mundos, você constrói prédios. Talvez a tua dor seria conectada à tua zona de graça. Cara, o que eu estou construindo que vai além de mim? Cada um tem uma dor que ela é diretamente conectada à sua zona de graça. Por quê? Porque a quem muito é dado... Fala de novo. Muito é cobrado. Cada um tem uma dor... Que é diretamente conectada à sua zona de graça. Caraca, eu nunca ouvi isso. E é verdade, cara. É porque você não vai ser cobrado por aquilo que você não carrega. Exato. Que ninguém pode dar o que não tem. Exato. Então quando Deus exige ou espera algo de você, Ele exige ou espera algo na medida que te foi confiada. Exato. E na zona de graça que te foi entregue. Por quê? Porque Deus é justo. Ele não pode esperar de você algo que Ele sabe que você não carrega. Cara, pega isso aqui. Alguns anos atrás, e não tem mais do que 4 anos, eu tô precisando pagar umas contas e eu tô sem nada na conta. E aí eu lembro, caramba, tem dinheiro no cofre da Cessi, que é a minha filha mais velha, de 11 anos. Na época ela devia ter 7. E aí eu falo com a Kezinha, amor, eu vou quebrar o cofre da Cessi e depois eu compro outro e coloco de novo. E eu vou lá, quebro o cofre da Cessi, pego o dinheiro que tem e uso para pagar uma conta. Joel, por que eu sei que tem dinheiro no cofre da minha filha? Por que você colocou? Porque fui eu que coloquei lá. Por que o pai espera algo de você? Porque ele sabe o que ele depositou em você. Exato. Então, aquele que te deu o que você tem, aquele que te estabeleceu onde você está, ele sabe o que você pode. E é por isso que quando a gente fala, Deus, eu não consigo, e ele sabe que consegue, ele fala, você sabe que você pode mais. Você sabe que você pode mais. Qual que é meu entendimento? Fernandes, se for para fazer para você sabe qual é o seu limite. Se for para fazer para os seus filhos, você sabe qual é o seu limite. Não estabeleça para mim um limite menor do que os que você já estabeleceu para você. Então, se eu fico sem dormir para fazer um lançamento digital, eu posso ficar sem dormir para fazer algo para ele ou para ter tempo com ele. Se eu me desgasto por uma semana para fazer algo que tem a ver com o meu ecossistema, eu consigo tirar uma semana para fazer algo que tem a ver com a agenda dele. Então, o que eu acredito isso aqui é muito forte. Todas as vezes que Deus estabelece sobre um homem uma nova medida de prosperidade ou de autoridade, é estabelecida também uma nova medida de juízo. Eu preguei sobre isso algumas semanas atrás e o tema da mensagem se chama O Poder da Entrega. Você quer ouvir sobre? Eu posso falar em 5 minutos. Pode falar em 1 hora. Cara, eu tô dirigindo, voltando para casa, e eu tinha acabado de participar de um projeto que se chama Legendários, na montanha. E eu vi alguns homens grandes da nação chorando com um pedaço de pão partido na hora do lanche, cara. E aquilo me impactou porque eu sei do backstage de alguns deles, eu sei como eles têm prosperado e o quanto que eles têm sido abençoados. Mas eu vi esses mesmos homens com um pedaço de pão partido na montanha, cara, chorando de gratidão. Eu lembro que quando eu volto do Legendários, eu tô tomando banho e eu começo a chorar por causa do banho quente, aí eu começo a chorar por causa da roupa limpa, eu começo a chorar por causa do ar-condicionado na hora de dormir. São coisas que às vezes passam batido no dia a dia, mas quando a gente é removido desse ambiente, a gente começa a valorizar o que sempre teve lá e a gente talvez nem percebia mais. E eu tô dirigindo. E eu começo a lembrar, eu falei, Deus, obrigado, olha a família que eu tenho, olha a igreja que eu lidero, olha o carro que eu dirijo. Jesus, olha onde a voz está chegando, olha o que o Senhor está me dando. Eu comecei
E aí Deus me deu uma palavra tão simples, cara, parece tão boba, mas pra mim explodiu a minha mente. Deus falou: filho, lembra quando você ia comprar tênis na América? Teu budget máximo era $60. Uhum. E você entrava de loja em loja procurando um par que fosse do seu número. E às vezes para comprar um tênis de $70 você se sentia culpado porque isso ia impactar o teu orçamento. Uhum. Olha como eu tô te vestindo. Olha as roupas que eu tô te vestindo. Olha a casa que eu tô te dando. Aí Deus falou comigo: quando você era menino, você podia entregar como menino. Mas se eu te estabeleci como um príncipe, agora você precisa entregar como um príncipe. Porque quando eu aumento a tua medida de autoridade, eu aumento a tua medida de juízo. Joel, eu chego para a igreja e eu compartilho essa mensagem. E aí eu tiro o tênis e começo a pregar descalço. E aí vem um jovem e fala, ele me chama enquanto eu estou pregando e fala: pastor, eu tenho o mesmo tênis que você e eu calço o mesmo número que você. E eu queria te dar esse calçado. E aí ele me dá o calçado, eu falo: gente, acabei de ganhar esse calçado, ele não é mais meu. Eu estou ofertando para a igreja. Uhum. Alguém compra esse calçado aqui para ofertar para a igreja? E alguém se levanta e fala: eu compro. E aí daqui a pouco outro. Cara, naquele dia eu volto descalço para casa. E eu vi homens entendendo uma coisa que quando a gente entende, a gente muda a nossa história, a história dos nossos filhos, a gente muda uma geração. Toda nova medida de autoridade que Deus te concede exige de você uma nova postura. Se você for estabelecido como rei, se porte como rei. Se você for estabelecido como um homem de governo, se porte como um homem de governo. Se Deus estabeleceu como um pai, se porte como um pai. Porque você não é mais quem você era, você não está mais onde você estava, você não veste mais o que você vestia, você não tem mais o que você tinha. Então a gente precisa entender que existe um destino final para isso, porque milagre não é fim, milagre é meio. O milagre da vida do Joel não tem que terminar no Joel. E o Joel foi abençoado e ponto. E Jesus se revela para Joel e ponto. Porque a tua história não é ponto final. E Joel teve uma revelação de quem Jesus é. E nações passaram a ouvir falar de Jesus a partir do testemunho de Joel. E Joel foi tirado do meio das malhadas e como improvável estabelecido como uma voz na sua geração. E a voz de Joel não falava mais sobre si, mas sobre aquele que o viu quando ninguém via. Quando eu entendo que o milagre passa por mim, mas não para em mim, eu começo a ter esse senso de urgência. Eu preciso fazer alguma coisa com o que me foi confiado. Então o que você está sentindo, isso é legítimo, porque de fato existe uma expectativa dos céus em ver o que você vai fazer com o que você recebeu. A palavra de Deus fala que toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Como é que você soluciona isso, cara? Cara, é simples. Vou até mandar mensagem pra uma pessoa aqui. O que você precisa fazer? Você precisa acessar a agenda de Deus. Porque imagina, eu vi os seus números quando eu entrei aqui na tua base. Você metrifica tudo. Você é um cara de performance. Você é um cara que entende que o trabalho recompensa. Você não tá onde você tá à toa. Você não tá onde você tá por acaso. Então entende, você estabeleceu uma agenda pro ano que vem. Mas antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, já havia uma agenda de Deus a teu respeito pro ano que vem. Então, uma das coisas mais poderosas, Joel, que existe na nossa jornada de fé é a gente acessar o poder da concordância. O que é o poder da concordância? É uma das bases fundamentais da oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. Jesus está dizendo: Pai, eu concordo com a tua vontade. Olha outro momento que Jesus usa esse princípio. Ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, o que é o poder da concordância? O poder da concordância é você alinhar o teu coração com o coração de Deus. Você acha que essa tem que ser a primeira meta de todo mundo que pensa no ano? Por exemplo, assim, eu vou pensar nas minhas metas para 2025. Essa é a primeira agenda. A agenda de Deus é que eu tenho que começar. Se a gente entender que antes da gente pisar em 2025, ele já passei na eternidade futura. Se a gente entender que tem coisas que eu projeto para o próximo ano, mas ele já esteve lá, é mais fácil eu consultar aquele que é o pai do tempo do que eu ficar tentando adivinhar o que o tempo tem para mim. É verdade.
Então tem gente que tá assim, cara, eu tô tentando projetar 2025, eu tô acessando com o pai do tempo. Pai, o que você já preparou para 2025? Porque quem se antecipa governa. Quem que se antecipa, Joel? Quem ouve o céu. Todo homem que ouve o céu governa na terra. José, ele ouve o céu e ele fala, vão vir períodos de fartura, mas logo em seguida vem períodos de seca. Então a gente vai guardar a semente para o tempo das vacas magras. Perfeito. E ele governa. Então a gente pega isso na história de José, na história de Abraão, na história de Davi. Abraão, ele ouve dos céus uma direção. E nem sempre Deus te fala o que fazer, mas tem momentos que Deus vai te falar o que não fazer. Nem sempre Deus te fala para onde ir, mas tem momentos que Deus vai te falar onde não permanecer. Para Abraão, ele não fala para onde ele vai, ele fala para onde ele precisa sair. Ele fala, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Então, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, ó. Etimologia da palavra concordância. Concordes. Corações alinhados. Uhum. Então, discordância significa discordes. Corações desalinhados, desconectados. O que significa concordar com a vontade de Deus? Significa que o meu coração agora vai bater no ritmo das batidas do coração de Deus. Então significa que se Deus tem para mim um projeto no próximo ano, Deus, eu quero que o meu coração bata no ritmo do seu coração. Deus, eu quero que o meu coração se incline para onde está inclinado o teu coração. E o que isso gera, Joel? Gera uma jornada mais assertiva. Você não vai perder mais tanto tempo em coisas em que Deus não está. Você não vai investir em projetos que Deus não está. E aí ninguém entende por que um homem que ouve os céus, ele cresce tão rápido, ele corre tão rápido, ele chega tão longe. Porque você discerne o tempo e o modo. Você não se frustra tanto, você não tropeça tanto, você não força portas que não são para entrar, você é mais assertivo. Então, se você for pegar os últimos 2 anos e meio, me explica o que está acontecendo na sua igreja, Fernandes. Me explica 500 membros se tornarem 15 mil. Me explica 1.000 metros quadrados se tornarem quase 150 mil com a nossa última expansão. Cara, eu estou o tempo inteiro tentando discernir qual é o próximo passo que Deus quer que a gente dê. Certo. Então não é sobre uma visão estratégica extraordinária, é sobre uma sensibilidade. Os céus estão o tempo inteiro falando, e quem discerne o que o céu fala, governa, se antecipa. Como é que identifica essa linguagem, André? Como é que Deus fala com a gente? Porque como que o cara discerne? Você fala muito de discernir, né? Como que a galera que está assistindo, está ouvindo, discerne? É Deus que está falando comigo e os planos escritos? Ou é a minha própria cabeça agitada e meu desejo material e carnal que está falando comigo? Como é que é essa linguagem? Cara, a Bíblia fala sobre o Espírito de Deus testificando ao nosso espírito a respeito das coisas de Deus. Então Paulo fala, por exemplo, que a oração no Espírito, ela é infrutífera para a nossa mente, mas ela edifica o nosso espírito. Uhum. A Bíblia fala em outro momento que são como gemidos inexprimíveis. Ou seja, quanto mais conectado eu tô, mais eu entendo, discerno e ouço o que os céus estão falando. É como um rádio, cara. Tem centenas de frequências de rádio atravessando o meu corpo e o seu agora. Uhum. Mas se a gente ligar um rádio, a gente só vai ouvir uma rádio, é aquela que você sintonizou. Certo. Então imagina, você tem ruídos e vozes o tempo inteiro ao teu redor. Você tem opiniões, você tem conselhos, você tem amigos, você tem estrategistas, você tem métricas, você tem... Mas a despeito de tudo isso, também existe um testemunho interior. Existe uma voz falando com você, existem impressões no seu espírito, existem sonhos proféticos. Então, o tempo inteiro tem muita coisa tentando falar com a gente. Quanto mais sensível eu tô, mais discernimento eu tenho. Então eu gosto de dizer que aquilo que às vezes a gente chama de silêncio de Deus, Deus chama de falta de sintonia. Não é que ele não está falando, é você que não está sintonizado com a forma como ele fala. Então vou dar algumas coisas práticas, tá? É muito comum as palavras que vêm de Deus gerar algum tipo de convicção ou afirmação. E é muito comum uma palavra que não vem de Deus gerar em você abatimento ou culpa. Então, como é que eu quero discernir se é de Deus ou não? O final desse meu desejo edifica. Cara, se edifica, é muito difícil ser algo meu, porque você nunca vai pensar em algo que te edifica. Vou dar um exemplo básico. Eu nunca vou pensar em algo que me edifica? Não, porque a nossa carne não é boa. Porque a nossa carne não é boa, ela é cheia de vício. Ela é cheia de vício. De desejo, de vontade. De vontade. Inclusive, a pior coisa que Deus pode fazer com alguém é entregá-lo aos seus próprios prazeres.
A pior coisa que Deus pode fazer com o homem é entregá-lo aos seus próprios prazeres. Você quer um exemplo? Você entrou numa conversa que não é legal. Isso te gera um incômodo. Você recebe uma mensagem de uma mulher e a mensagem você percebeu que tem malícia. Não é legal. Isso te gera incômodo. Você entra numa sala e tem alguém falando de uma outra pessoa, a conversa não tá legal. Isso gera um incômodo. Ou seja, a gente tem uma sensibilidade para discernir, cara, isso não é bom. Isso não é para mim. A pior coisa que pode acontecer é um homem perder essa sensibilidade. Ele perde o temor. Então ele deseja o que não deveria desejar e ele não se incomoda mais. Ele toca no que ele não deveria tocar e isso não incomoda mais. Ele faz o que ele não deveria fazer, isso não incomoda mais. Então, olha que forte isso aqui, cara. Eu já tive momentos assim, que eu desejei fazer coisas e eu falei, cara, isso é coisa da minha cabeça. Então vou dar um exemplo. Tô andando na rua, eu vejo alguém e falo, putz, eu vou ajudar esse cara. Aí você fala, não, peraí, isso é coisa da minha cabeça. Já viveu isso em algum momento? Toda hora. Entende algo? A tua cabeça nunca vai te inspirar a fazer algo que edifica o teu espírito. Cara, isso eu também nunca ouvi. Essa eu não ouvi também não. Essa é nova. Porque a carne e o espírito, eles militam um contra o outro o tempo inteiro. Então a tua carne nunca vai falar, Joel, seja generoso, cobre o órfão. Ei, Joel, seja generoso, ajuda aquele cara. Ei, Joel, tua carne nunca vai falar isso. Se você está ouvindo isso, quem está falando é o teu espírito. Eu vou te falar o que a tua carne está falando. A tua carne vai falar em seguida, ei, desconsidera, isso aqui é coisa minha. Ei, é coisa da sua cabeça. Quem está falando isso? Vozes da sua cabeça.